Ok, bom, nós já entramos aqui nessa parte do movimento, né? Começando aí com esse horário autorizado, é bem parecido com o cadastro, mas já faz parte aí da parte de movimentação, de controles. Vamos falar um pouco agora sobre a marcação, né? Que é a batida, o registro do ponto, tá? Nós temos aqui a marcação pelo sistema e temos a opção de importar as marcações a partir do relógio de ponto, tá? Vou clicar primeiramente aqui em marcação, né? Então aparece aí o dia e a hora, tá? E ali tem o nome do usuário e aqui a senha para ele registrar a entrada, tá? Aqui nós temos uma opção de cancelar e uma opção de confirmar, tá? Bom, e essa janela aqui é uma janela, né, que ela em si mesma já é um to-do, tá? Veja bem, essa opção de marcação ela está aqui dentro, tá? Mas digamos que o usuário ele acabou de chegar na empresa e ele quer registrar a entrada. Ele vai ter que entrar no módulo ponto eletrônico para registrar essa entrada. E como é que ele vai logar se ele não está nem no sistema ainda? Não é isso? Então, em qualquer momento, quando nós formos realizar o login, se o usuário não tiver dentro do ponto, essa janela deve aparecer para ele registrar a entrada. O sistema ele já deve calcular a quantidade de horas que o funcionário trabalha. E quando for a hora ali de registrar a saída, essa janela deve aparecer e obrigar a registrar a saída. A gente pode fazer isso, é legal fazer isso, ou o funcionário deve trabalhar e depois o ponto dele deve ser ajustado, né? Então nós temos que trabalhar, fazer a melhor forma possível de utilização, mas trabalhar também dentro da lei, inclusive dessa nova portaria aí, nova em termos, né? Passou a funcionar há pouco tempo. Então, essa janelinha ela exige aí uma série de controles, tá? E é por isso mesmo que ela possui vários to-dos. Eu vou abrir ela aqui, olha. Marcação, é essa aqui mesmo. Veja que não tem nada implementado, nós temos apenas os to-dos, né? Então, o primeiro to-do, olha. Como é que nós vamos controlar a entrada de um usuário que está fora do ponto e não pode logar ainda? Aquela pergunta que eu fiz anteriormente, né? O usuário chegou na empresa, ele quer registrar a entrada. E aí, em qualquer módulo que ele tentar entrar, a gente já identifica que ele não está no ponto e chama essa janela? Essa é a pergunta, tá? E depois para ele registrar a saída, ele precisa vir no módulo ponto eletrônico para poder registrar a saída? Ou nós vamos deixar essa janelinha disponível aí, né, através de um atalho, digamos que seja F12, um exemplo. E a partir do momento que ele pressionar F12, essa janelinha aparece em qualquer módulo que ele esteja, cadastro, venda, essa janelinha aparece para ele registrar a saída. Tá? Acho que a gente tem que pensar como é que nós vamos utilizar essa marcação dentro do sistema, né? Segunda questão é como nós vamos alocar as batidas. Tá? Isso inclusive foi discutido no EAD, né? A parte teórica foi discutida lá e agora nós vamos partir para a prática, né? Como assim? Muito bem, veja só. Vamos observar o caso desse funcionário aqui que vai entrar aqui no dia 5 de julho, tá? Ele vai registrar a primeira entrada às 10 horas, a saída às 14, certo? Então esse usuário chega, ele acessa aquela janela, essa janelinha da marcação aqui, ó. 10 e 1, registrou. Isso é uma entrada ou uma saída? 10 e 1. Pô, 10 e 1. Bom, 10 e 1 está bem perto de 10 horas e não existe nenhuma marcação ainda naquele dia. É uma entrada. Aí ele vai lá, 10 e 12, registra de novo. E aí, esse 10 e 12 é o quê? Pô, ele já entrou. É uma saída, ele entrou às 10 e 1 e está saindo às 10 e 12. O sistema deve permitir isso? Ou nós vamos trabalhar com duas janelinhas, uma de entrada e uma de saída. Ou com uma opção aqui, entrada, saída, tá? É isso que esse tudo quer saber, ó. Como é que nós vamos alocar as batidas. Legal? O mais fácil que nós pudermos deixar para o funcionário, melhor, né? Por exemplo, no Banco do Brasil,
Aí como é que funciona lá? Lá o sistema é feito em COBOL, né? Então não aparece uma janelinha dessa daqui, tá? Quando o usuário ele chega na empresa, ele chama um sisteminha em modo de comando mesmo, chamado entra. Entra, põe a senha. E ali é a entrada. Quando ele deseja sair, o sistema é sai. Sai, põe a senha e ele registra a saída. Tá? Então como é que nós vamos adaptar isso para cá? Nós vamos deixar bem claro que o cara está entrando, que o cara está saindo. Ou a gente vai fazer de forma parecida com o que faz o relógio de ponto. O cara chegou lá, apenas mostrou lá o crachá, colocou o dedão, ele registra a entrada ou saída. Né? Ele faz uma marcação ali para aquele funcionário. Tá? Então nós vamos discutir isso, né, exatamente nesse ponto aqui, olha, como vamos alocar as batidas, tá, né, no EAD, né, nós chegarmos aí na melhor solução. O botão confirmar, que é esse aqui, ele tem simplesmente um to-do implementar, bem simples, né? Confirmei, eu tenho que vir aqui em ponto marcação e marcar para aquele colaborador, para aquele relógio, no caso o relógio aqui é o próprio sistema, o tipo de marcação que está sendo realizada, né? O que está sendo realizado aí? Tipo marcação. É um trabalho normal, é uma falta abonada, é uma falta não abonada, não abonada, é uma licença de saúde, vai existir isso daí. A data da marcação, a hora da marcação, tipo de marcação e o tipo de registro. Tipo de marcação, entrada, saída ou desconsiderar, e o tipo de registro original incluído por digitação ou intervalo pré-assinalado. Tá? Então, é um registro aqui, nesse ponto marcação, que nós temos que inserir no momento do confirma aqui. Ok? Então é isso, esses três to-dos, né, são to-dos aparentemente simples, né, aparentemente simples de resolver, mas que tem várias alternativas, principalmente este de alocar as batidas aqui, de dar as opções para o funcionário entrar, sair, tá? Vamos achar qual é a melhor solução para o nosso ERP.